pai, mãe, que usam da sua força como um abuso de poder sobre as crianças, e essas crianças se perdem e se tornam adultos inseguros, por mais que a intenção foi, muitas vezes, educar bem. Então, tem algumas pessoas que estão me pedindo para falar sobre a questão dos pais. Eu venho falando muito sobre os filhos que se comportam de uma forma desonrosa com seus pais. Mas perguntaram também sobre os pais que também, muitas vezes, têm suas dificuldades com seus filhos. E aqui esse vídeo não é para jogar nenhum pai, nenhuma mãe contra os filhos e tampouco dizer aos filhos que deverão deixar de amar os seus pais. Sob hipótese alguma, um dos piores erros é punir os pais pelos próprios erros que eles cometeram. Isto gera uma infelicidade muito grande no coração dos filhos. É claro que os filhos podem estar machucados por estas questões. Então, o que eu posso hoje, que me cabe falar para este momento e que me veio isso à cabeça para comentar com vocês é: sim, muitas vezes os pais estavam desnorteados, estavam sem rumo, antes mesmo de terem seus filhos. Eles já estavam conectados com histórias muito difíceis, já aconteceram coisas muito difíceis para eles. E então acabam muitas vezes transgredindo o equilíbrio entre o amor, o respeito dos pais para com os filhos e os filhos para com os pais. E essas crianças, por algum motivo, nasceram naquela família e o aprendizado é de todos. Então, quando os pais, de alguma maneira, violentam o amor da criança, isto também mostra que esses pais já estavam machucados. E o que mostra é que esse sistema familiar está desequilibrado, está com problemas e que ele precisa de uma atenção. E também mostra que muitos adultos que se tornam demasiadamente magoados com seus pais, uma dor natural, agora eles perdem muito em simplesmente olhar só para esse aspecto, esquecendo que também ainda tem algo de bom, que é a vida que receberam através dos pais. Então, este assunto é muito complexo e eu preciso, no fundo, muitos vídeos para falar sobre o assunto. Eu sei que quando a pessoa está muito ofendida, ela se torna muitas vezes até muito agressiva na forma de falar sobre o assunto, mas esse vídeo é uma reflexão para lembrar o seguinte: se você é pai, se você tem essa situação na sua vida, então, de alguma maneira, pense o seguinte. Antes de pensar, só vamos ver o telefone que está tocando aqui. Isso. Pronto, né? Já estão correndo com o telefone para lá. Então tá tudo certo, né? Voltando ao assunto, isso acontece. Esse movimento que aconteceu aqui acontece nas nossas vidas. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E os pais às vezes não educaram a gente do jeito que nós achamos. Mas éramos crianças, não sabíamos como seria. Então, o que nós precisamos é aprender o seguinte: os pais têm o seu lugar e nós temos o nosso. Foi difícil? Foi duro? Sim. Então, está na hora de estudar mais constelação familiar. Está na hora de compreender melhor. Não é simples de simplesmente olhar para os pais, muitas vezes, passou tudo. Isso às vezes é papo furado. Papo furado é ideia frouxa, ideia sem sentido. É muito fácil dizer, eu te amo, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que significa amar. Então é uma construção. Se você, como filho, está assistindo esse vídeo e tem essa dificuldade, ou teve essa dificuldade na tua infância, então está na hora de você resgatar ainda mais a sua própria dignidade, a sua própria força, aprendendo mais sobre constelação familiar e construindo então algo importante no seu coração. Agora tem um outro detalhe importante também que precisamos lembrar, que é o seguinte: quando você, de alguma maneira, está do lado dos pais e se arrepende da maneira como aconteceu com seus filhos, também estude constelação familiar, conheça mais, veja mais os meus vídeos. É uma construção. O amor é uma reconstrução, onde as leis
sistêmicas foram interrompidas e aos poucos elas vão sendo novamente conectadas. Está bem? Esse é um assunto bem complicado e que não tem solução mágica, bonitinha e simples. É uma reconstrução, porque muitas vezes tem traumas envolvidos. Mas eu vou dizer uma coisa importante. Seja você pai, seja você filho, sejam do lado dos pais, do lado dos filhos. E muitos que foram só filhos agora também já são pais. Então é necessário entender uma coisa: você pertence a esta família onde você nasceu. E esta é a verdade. E ali tem as chaves para a tua transformação. E não está em outro lugar. Elas são, sim, ligadas ao amor e ligadas à vida. Então reflita sobre isso. Enquanto nós não soubermos reconstruir nossas famílias, enquanto combatermos a família, este mundo continuará desnorteado. As almas continuarão cheias de neuroses, de problemas. Então, eu estou falando de algo muito sério e posso falar sobre isso, porque sou especialista em constelação familiar e atendo milhares de pessoas por ano no Brasil e de outros países também. Está bem? Então, reflita sobre essa questão. E esse barulho que você está ouvindo não é chuva, é o barulho do mar que está acontecendo aqui do meu lado e a gente resolveu gravar na inspiração da noite com o mar cantando aos nossos ouvidos. Está bem? Eu vejo você no próximo vídeo. Assine o canal do YouTube, deixe um like, deixe seus comentários, assista mais sobre constelação familiar. Todas as semanas eu tenho material sobre constelações familiares no YouTube para você. Seja feliz!